falou do Antony Blinken, o Américo Martins citou o Marco Rubio, que será o futuro secretário de Estado norte-americano. E a Priscila Yazbek entra no nosso Breaking News exatamente para contar o que o Marco Rubio falou sobre esse acordo histórico e essas negociações. Priscila Yazbek, o futuro secretário de Estado dos Estados Unidos, se posicionou sobre esse Breaking News, um acordo entre Hamas e Israel, que, segundo o que apuramos aqui na CNN Brasil, foi finalmente fechado? Oi, Uribe, boa tarde a você, Américo, a todos que nos acompanham. O Marco Rubio, então, que está sendo entrevistado nessa sabatina para essa indicação do secretário de Estado, chegou a falar sobre esse acordo de cessar-fogo. Ele disse que os Estados Unidos e que o governo Trump tentaria mediar esse acordo, mas já tinha falado que o acordo estava prestes a ser feito e ser divulgado. E aí ele falou sobre a questão dos reféns. Ele disse que agora existe um mercado global para reféns, no qual alguns governos detêm e aprisionam pessoas para trocar por seus cidadãos mantidos em outro lugar. Ele também falou que as negociações que acontecem desse cessar-fogo e que foram intermediadas pelos Estados Unidos envolvem duas parcelas de reféns, que são aqueles que o Hamas considera civis e aqueles que são designados como membros masculinos das Forças Armadas israelenses. Ele também falou sobre o Irã, lembrando que o Irã financiou o Hamas e também outros grupos islâmicos radicais, e ele falou que os Estados Unidos devem estar abertos a qualquer acordo que permita ter segurança e estabilidade com o Irã, mas disse que qualquer concessão para fornecer recursos ao Irã provavelmente resultaria no reinício do seu programa nuclear e também no fornecimento de recursos para seus grupos proxy, né, como eles falam, que são seus grupos representantes como o Hezbollah, que atua no Líbano, e o Hamas. Também disse que não há país onde haja uma diferença maior entre as perspectivas dos cidadãos comuns e as dos líderes do que no Irã, que ele disse que é administrado por clérigos xiitas radicais. Lembrando que há uma dúvida sobre o apoio de Donald Trump a Israel, como que seria feito, como que isso continuaria. Donald Trump é um aliado e é pró-Israel, mas ele também, por outro lado, defende a política de America First, ou seja, uma política de não envolvimento dos Estados Unidos em conflitos internacionais, que preza pelo interesse americano e que faz críticas, inclusive, aos recursos que são gastos pelos Estados Unidos com guerras internacionais. Os Estados Unidos, inclusive, são o país que mais forneceram recursos para Israel, e desde o início da guerra já foram fornecidos mais de 20 bilhões de dólares pelos Estados Unidos em ajuda militar a Israel. E, Uribe, há uma pressão muito grande, havia sobre o governo de Joe Biden, por um lado, da parcela mais progressista da população, por uma postura mais contundente dos Estados Unidos por causa da tragédia humanitária em Gaza. Isso foi mencionado em muitos momentos, inclusive durante a campanha, mas por outro lado também judeus americanos pressionando os Estados Unidos por uma ajuda mais forte ao governo israelense. E aí a dúvida que fica é como que Donald Trump vai se relacionar com Netanyahu a partir de agora. Ele já disse em outros momentos que ele não confia plenamente no primeiro-ministro israelense, mas eles chegaram a conversar, inclusive Trump durante a campanha chegou a falar que ele conversou por telefone com Bibi, como é apelidado o primeiro-ministro israelense, e disse que Bibi não confiava em Joe Biden e que não fazia o que Joe Biden pedia, se referindo aos pedidos reiterados dos Estados Unidos para que esse cessar-fogo fosse obtido anteriormente. Agora, então, esse cessar-fogo sai justamente a 5 dias da posse de Donald Trump. Lembrando, Uribe, só para trazer alguns fatos também importantes sobre a relação entre Estados Unidos e Israel, houve o reconhecimento no governo Trump de Jerusalém como a capital israelense, também o reconhecimento de que as colinas de Golã seriam um território israelense, lembrando que as colinas de Golã são aquele território que separa Israel da Síria.
aquela região e que não são reconhecidos, não é uma região reconhecida como um território israelense por boa parte da comunidade internacional. Também em 2020, a administração Trump mediou os acordos de Abraão, que normalizaram as relações entre Israel e também países como Emirados Árabes Unidos e Bahrein. E também agora tem essas conversas recentes de Donald Trump com Benjamin Netanyahu, apesar dessas também falas anteriores sobre essa desconfiança de Donald Trump em relação a Netanyahu. Então, por um lado, os Estados Unidos apoiam Israel, são o principal parceiro que mais forneceu recursos. Donald Trump tem uma visão pró-Israel, mas ao mesmo tempo também tem essa sua visão de America First e muito a grande dúvida que fica nesse momento, né, Uribe, não só em relação ao conflito no Oriente Médio, mas principalmente em relação à guerra na Ucrânia, é como exatamente Donald Trump vai continuar o apoio dos Estados Unidos ou se vai reduzir esse apoio dos Estados Unidos para esses dois parceiros, tanto para a Ucrânia quanto para Israel. Inclusive, Marco Rubio falou sobre a guerra na Ucrânia também e disse que a guerra na Ucrânia precisa chegar ao fim e que precisa haver um acordo e que esse acordo deve ter concessões. Donald Trump tinha falado que encerraria a guerra na Ucrânia em 24 horas se fosse eleito, sem dizer exatamente como, mas muitos interpretaram que isso significaria que Donald Trump tentaria mediar um acordo entre Rússia e Ucrânia com concessões de territórios ucranianos que foram invadidos pela Rússia. Então, tudo isso está em jogo em meio à posse de Donald Trump, em meio a esse acordo de cessar-fogo que acontece depois de muitos e muitos meses de negociação. Nós noticiamos aqui já muitas vezes as tentativas frustradas desse acordo de ir para frente durante o governo Biden e agora, nos últimos dias de governo Biden, há poucos dias da posse de Donald Trump, esse acordo, então, de cessar-fogo finalmente alcançado. Eu volto com você.